Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma dica de cálculo e hoje eu vou trazer para vocês a regra da cadeia. Os meus alunos que perderam a aula sobre regra da cadeia vão ter a oportunidade aqui de assistir essa aula. Vamos lá, ó. Qual que é o nosso resultado, nosso teorema? Nosso teorema ele vai dizer o seguinte: sejam f e g, duas funções, né? Aqui, ó, f, vou colocar assim, f e g, duas funções contínuas e sendo que a imagem da função g está contida no domínio da função f. Esse rigor aqui que eu estou colocando, eu já vou explicar porque eu vou fazer um desenho rapidinho aqui só para justificar, tá? Dada, ou melhor, considere a função composta. A função composta f grande, olha lá, f maiúsculo de x igual a f de g de x. Eu vou colocar assim, f composta com g de x. Nós já vimos em aula que isso aqui é a mesma coisa, isso é equivalente a dizer que é f de g de x, tá vendo? Tá, então a gente diz, então, a derivada da f em um ponto x0, da f grande em um ponto x0, é igual a derivada da f em x0 vezes a g' em x0. Esta é a chamada regra da cadeia, tá? Essa é a chamada regra da cadeia. Regra da cadeia. Eu vou usar esse resultado, eu vou provar esse resultado aqui para vocês e depois eu passo um exemplo, tá? Então, como que nós vamos provar esse resultado? Antes da gente fazer a prova dele, nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu em sala, tá? Uma revisão. Nós vimos em sala o seguinte, que como que eu vou definir a derivada de uma determinada função? Eu não vou usar f, não, para não ficar sugestivo ali com a f do problema. Então, eu vou usar uma função s, vou colocar assim, s de x. Eu quero saber qual que é a derivada de s no ponto x0. Então, a gente definiu como limite da função s em... Tem várias formas que a gente escreveu, né? Ó, x0 mais h menos s de x0, essa é a que a gente mais usa, sobre h. Só que tem problemas quando h tende a zero. Só que tem problemas que é melhor a gente usar outras formas. Então, outra forma que a gente viu é quando eu chamo x0 mais h de x, né? Eu chamo x0, faço assim, ó, onde está x0 mais h, eu vou chamar de x. Ou seja, quem que é o h? O h é x menos x0, tá vendo? Então fica assim, né? Limite, tá vendo? Não mudou nada aqui do lado esquerdo. Limite de s de x, né? x0 não mudou nada ali. E o h virou o quê? O h virou o quê? X menos x0. E aí, quando o x tende a x0. Uma outra anotação que a gente usa é o seguinte, que é muito parecida com a primeira aqui, mas a gente vai falar o seguinte, ó, onde tiver x menos x0, tá vendo? X menos x0 é uma variação do x. Eu vou chamar de delta x, certo? Vou colocar assim, delta x. Delta x é x menos x0. Bom, então, a imagem do S menos a imagem do S, a imagem do X em S, menos a imagem do X0 em S, a gente fala assim, ó, que é a variação da imagem de S. Bom, quer ver? Vamos escrever assim, ó. Suponha que S de X seja um Y, tá vendo? Então, a gente fala assim, ó, que delta Y sobre delta X
quando o ΔX está tendendo a zero. Porque, olha lá, quando a variação, o x, ΔX, que é o x menos x0, está tendendo a zero. Se a variação está tendendo a zero, quer dizer que o x está aproximando de x0. Tá vendo? Essas são 3 maneiras de a gente escrever a derivada. E para a gente utilizar a regra da cadeia, nós vamos utilizar essa terceira aqui. Antes da gente começar, eu vou só justificar essa questão que da imagem da G está contido no domínio da F. Como eu estou com uma composição, né, de F com G, então nós temos uma situação, só para a gente relembrar também, função composta, que nós vimos em sala. Então nós estamos com uma situação assim, ó. Ó, vou colocar aqui 3 balãozinhos aqui. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou colocar aqui no meio aqui. Ó, então nós temos a seguinte. Vamos lá. Eu tenho AF. Vou chamar isso aqui de conjunto A, conjunto B, conjunto C. Conjuntos de números reais, tá? Aqui é minha F, aqui é minha G. Certo? Bom, a minha G como função, então ela tem que usar o domínio todo, tá vendo? O domínio vai cair aqui em B. Se eventualmente o meu domínio, a F do A todo, a imagem de G, por exemplo, pegasse um pedaço de B aqui, ó, caísse aqui, ó, ou fosse, ou melhor, tudo bem, não tinha problema, ela está de F de A em B, ela cai aqui dentro, tá vendo? A imagem. Então a imagem do A vai cair num subconjunto aqui de B, tudo bem. Imagina que o meu domínio da minha F pegasse pontos aqui, ó, que não tivesse na imagem do A. Então não dá para fazer a composição das duas, tá vendo? Então por isso que eu preciso pedir, né, que no mínimo o domínio da F, que eu vou colocar a F de amarelo aqui, vou colocar um amarelo mais, isso, esse é amarelo. Ó, o domínio da F cubra a imagem da G. Olha lá, tá vendo? A imagem da G, quer ver, ó, vamos chamar a imagem da G, vamos colocar de outra cor, vamos colocar de um verde. Ó, não sei se não vai dar um contraste, eu acho que de vermelho vai dar. Olha lá, deu. Então, olha só, o que está de vermelho aqui, ó, é a imagem da G. Então ela caiu dentro do domínio da F, que está dentro do contradomínio B, tá vendo? Então por isso que eu preciso só pedir isso aqui, ó, que a imagem da G esteja dentro do domínio da F, né? Só para ter uma garantia de que não vai ter inconsistências nesse raciocínio. Bom, então, o que acontece? O meu x sai da G e vai cair na imagem da G, que é dentro da região de vermelho aqui, tá vendo? Ó, então, essa aqui é a imagem da G. Muito bem. Essa imagem da G aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Essa imagem da G aqui, eu vou dizer que isso aqui é um Y, tá vendo? Um Y. E aí eu vou pegar esse Y com a F e vou mandar para o outro lado. Aí vai cair aqui, ó, a F de Y. A F de Y eu vou chamar de um Z, por exemplo. Então, o que a minha F grande faz? Que é a composição das duas, ela transporta o X direto lá para o Z. Olha lá. Ou seja, a F grande de X, ela é o Z. Mas quem que é o Z? É a imagem da F, é a imagem do Y pela F. Mas quem que é o Y? É a imagem do X pela G. Aí, ó. Tá vendo? Ou seja, o Y é a imagem do X pela G. Então, eu estou transportando o X daqui para o Z, é a mesma coisa que eu fazer F de G de X. Então, a gente diz que F grande de X é a F de G de X, é a mesma coisa. Certo? Muito bem. Então, tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Teve uma outra informação. Tá. Que eu coloquei, eu tinha que ter colocado. Eu falei que elas são contínuas. Ótimo. São contínuas. Muito bem. As duas funções são contínuas. Aqui o suficiente seria até a G, mas tudo bem, vamos trabalhar com as duas contínuas. Então, o que significa elas serem contínuas? Então, agora eu vou pegar o mesmo desenho, tá vendo? Eu vou aproveitar o desenho para ele não ficar muito poluído, vou passar aqui para baixo. Ó. O mesmo desenho aqui. Ó, o fato de ser contínua quer dizer que, nós vimos em sala, né? Ó, uma função é contínua quando ela é algo assim, ó, tá vendo? Ela não tem buraco, não tem fenda, assim, ó, ó, uma fenda, tá vendo? Ela tem uma fenda aqui, ou então aqueles buracos infinitos, tá vendo? Buraco infinito, assim, ó, quando tem uma assinto tá vertical.
Quando isso acontece, ela é descontínua naqueles pontos. Quando ela é contínua, ela é algo assim. Então, o que significa? Significa que você tem um x0 aqui. Se eu aproximar do x0 pela direita ou pela esquerda, a imagem vai aproximar da imagem do x0, tá vendo? Aproximei pela direita e pela esquerda, a imagem está aproximando pela direita e pela esquerda da imagem do x0, certo? Então, isto significa que... Deixa eu despoluir um pouquinho aqui. Isso significa que se eu fizer o x aproximado um x0, a imagem do x0 aqui ó, vai ser um y0, né? Significa que o y vai aproximar do y0 também, pela continuidade, por causa da continuidade, certo? E de certo modo, e aqui também pela continuidade, tá vendo? A imagem do y0 vai ser um z0, e aí o z vai aproximar do z0 também, tá certo? Bom, quando eu tenho x tendendo ao x0, é equivalente dizer que o ΔX, ou seja, a variação x menos x0, tende a zero. Aí, analogamente, quando o y tende a y0, é a mesma coisa dizer que ΔY está tendendo a zero e z tendendo a z0 é equivalente a dizer que o ΔZ tende a zero. Muito bem, vamos então à derivada. Eu vou lá e falo assim, ó, pego o meu x0 ali e falo assim, ó, quem é a derivada da f grande no x0? Bom, isso é, por definição, ela limite de ΔZ sobre ΔX, quando o ΔX tende a zero. Quem que é ΔZ é a imagem do x pela f grande. Tá vendo? A f grande sai daqui e manda lá no terceiro lá, ó. Certo? Bom, matematicamente, nós podemos fazer o seguinte. Veja só, ΔZ, ΔX, eu estou repetindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui em cima. Olha que espetacular, ó. Vou multiplicar em cima por ΔY, embaixo por ΔY. Bom, se eu estou multiplicando em cima e embaixo por uma coisa, pela mesma coisa, eu estou multiplicando por 1, então isso não muda a estrutura original da expressão, correto? ΔY sobre ΔY é 1. Então, ou seja, estou multiplicando a expressão por 1, não estou mudando nada. Bom, mas aqui eu tenho, então, agora eu tenho o limite aqui, ó, de um produto. Então, isso aqui vira o produto dos limites. Só que eu vou fazer o seguinte, como está tudo multiplicando, então eu vou até... Como dá para fazer isso aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou, para não ter que escrever a expressão de novo. Olha lá, ó. Se está tudo multiplicando, então eu posso trocar esses dois de posição, não posso? Posso colocar assim, ó. Não tem problema nenhum, está multiplicando, tá vendo? E agora sim, eu vou quebrar isso aqui em dois limites. Isso aqui eu vou colocar limite do ΔZ sobre ΔX, ΔY. Veja que o ΔX que está variando. Vezes limite do ΔY sobre o ΔX com o ΔX tendendo a zero. Agora vamos lá. Aqui que vai entrar o ponto fundamental que nós colocamos lá em cima, que é a minha função g, principalmente a g aqui, ó. Isso aqui, ó, que a gente colocou aqui, ó. Que a função g tem que ser contínua, tá vendo? Tem que ser contínua. Quer dizer o seguinte, aqui no segundo desenho. Quer dizer que quando eu aproximo do x0, então o ΔX tende a zero. Como a g é contínua, então o y vai ter que aproximar do y0, que é a imagem do x0. Isso só acontece por causa da continuidade. Então, veja. Se o x está aproximando do x0, então a gente diz ΔX tende a zero. Então o y vai aproximar do y0. Então quer dizer que o ΔY tende a zero. Então, quando o x tende a x0, o ΔX está tendendo a zero, quer dizer, a diferença está diminuindo. Obrigatoriamente a imagem pela g também vai ser porque ela é contínua. Também vai aproximar de zero. Então, quando eu digo que ΔX está tendendo a zero, ó, quando eu digo que o ΔX tende a zero, isso implica que o ΔY vai tender a zero, pois g é contínua. Então, quer dizer que se você, aqui nessa tendência que você colocar agora, ó, limite de ΔZ sobre ΔY, ΔY tendendo a zero, está correto. Por que está correto?
porque se o ΔX tende a zero, o ΔY tende a zero. Agora aqui dá outra que eu só vou repetir, limite ΔY sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Agora vamos fazer a devida interpretação aqui, ó. Quem é o ΔZ? O ΔZ, veja, é o Z menos o Z0. Tá vendo? Beleza? Quem que é o ΔY? É o Y menos o Y0. E aqui o ΔY tendendo a zero, eu estou dizendo que o Y está tendendo a Y0. Quem que é? Olha lá, ΔY, Y menos Y0 sobre X menos X0. E aqui o X tende a X0. Agora vamos lá. O Z é quem aqui, ó? Lá no nosso desenho aqui, ó. O Z é a imagem da Fzinha aqui, tá vendo? Eu estou pegando a Fzinha e estou calculando a imagem da F pelo Y. Então, onde está escrito Z aqui, tá vendo? Eu posso dizer que isso é a imagem da Fzinha do Y menos a imagem da Fzinha no Y0 sobre Y menos Y0 quando o Y tende a Y0. E aqui, ó, o Y, ele é a imagem de quem? Da G. Vamos lá ver no desenho? Aqui, ó. O Y é a imagem do X pela G. Ó. Eu falei que o Y é a imagem da G. Não, o Y é a imagem do X pela G. Eu pego o X e trago ele para cá com a G. Ó. Então, o Y é a imagem do X pela G. Então, onde está escrito Y, aqui neste daqui, eu vou escrever G de Y, ó, G de X menos G de X0 sobre X menos X0. Com o X tendendo a X0. O que significa este primeiro limite? Esse primeiro limite é a definição da derivada da função fzinha no ponto y0. Isto que está aqui é a definição do limite da derivada da função gzinha no ponto x0. Agora a gente volta lá e olha, quem é y0? Y0 é quem? Y0 é a imagem do x0 pela g. Então, onde está o x0, o y0 aqui, vai virar o quê? F'd. Quem que é o y0? É a imagem da g de x0. Bom, com isto, nós concluímos que a derivada, aqui ó, da f grande em x0, eu derivo a f da g vezes a derivada da g, que é o que a gente fala. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, portanto, a derivada da f grande no ponto x0, isso aqui é a derivada f' de g, x0, vezes, desculpa, a derivada da f, então repetindo, derivada da f grande de x0 é a derivada da fzinha de g de x0 vezes a derivada da gzinha de x0. Este é o resultado que nós chamamos de regra da cadeia. Atenção, eu fiz aqui num ponto. Depois, eu sugiro que você faça como exercício, né? Tente fazer, né? É análogo aqui, ó, o raciocínio vai ser praticamente o mesmo. Em vez de usar num ponto, você vai pegar um valor qualquer, uma variável qualquer, né? Então, prove depois, faça como exercício, prove que a regra vale para qualquer x. Prove que, olha lá, ó, derivada de f grande é f' de g de x vezes g' de x para todo x no domínio da f grande. Certo? Então, essa é a chamada regra da cadeia. Vamos dar um exemplo? Ó, o exemplo aqui é o seguinte. Eu vou fazer esse exemplo de duas maneiras. Aliás, eu vou fazer dois exemplos. Uma, de uma maneira bem devagarinho, para você entender como é que funciona a ideia. E depois, de uma maneira mais rápida. Então, vamos lá. Ó. Letra A. Vamos imaginar que a minha f... E outra coisa, a gente vai usar f grande aqui provisoriamente. Depois a gente passa a usar f comum mesmo, tá? Aqui, ó. Quero resolver x ao quadrado, vou colocar x ao cubo. X ao cubo mais x aqui, ó, tá vendo? Eu quero calcular, eu quero determinar a derivada da minha f grande. Tá vendo? Bom, então, o que você vai fazer? Você vai identificar o seguinte.
Bom, eu tenho que... Isso aqui tem que ser uma composição. E se você observar, você tem que a sua gzinha, pequenininha ali, ó, ela é x ao cubo mais x, tá vendo? E a sua fzinha é raiz de x. Quer dizer, então, que a f de g... Quer dizer, então, que a f grande de x é a fzinha de x vezes g. Vamos ver se é? Vamos fazer a conta. O que é f de g? Fzinha de g. É fzinha, não é isso aqui? Então, onde está x aqui, eu vou trocar por g. Então, vai ficar raiz de g, né? Ó, fzinha de g, ó, fzinha de g vai ficar raiz quadrada. Onde está o x, eu vou trocar por g. Certo? Mas quem que é g? X ao cubo mais x. Então, quer dizer que está certo, né? É a mesma coisa. Bom, então, pela regra da cadeia, a derivada da f grande vai ser o quê? A derivada de fzinha vezes a derivada da gzinha, correto? Então, é como se eu dissesse para você o seguinte, eu vou derivar f' de g. F' de g. Veja, quem é f de g? F de g é raiz de g, tá vendo? Então, ou seja, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. F de g é raiz de g, tá vendo? Então, mas quem que é raiz de g? Raiz de g é g elevado a meio. Então, ou seja, quem que é f' de g? É a que nós vimos na aula passada, né? Ó, aplicando a regra de derivação aqui, ó, meio, g elevado a menos meio, correto? Tira uma unidade aqui do expoente. Bom, você teria então que é meio 1 sobre g elevado a meio, tá vendo? Tá bom. Mas quem é a g? Quem é a g? Aquilo ali, ó. Ou seja, é 1 sobre 2 vezes... Aqui, só mais uma vez aqui. G elevado a meio é raiz de g. Então, ou seja, a f' de g, ela foi o quê? 1 sobre 2 vezes raiz de x ao cubo mais x. Só que aqui também eu vou ter que derivar a g, tá vendo? Então, se você olha isoladamente a g, ó, ela é x ao cubo mais 3. Desculpa, mais x. Então, a derivada da g é o quê? 3x ao quadrado. E a derivada de x que é 1, né? Bom, portanto, ó, f grande é f de g de x. Derivada da f grande é regra da cadeia, derivada da f de g vezes a derivada da g. A derivada da f de g deu 1 sobre 2 raiz de x ao cubo mais x. E a derivada de g deu 3x ao quadrado mais 1. Se juntar aqui, ficaria 3x ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes raiz de x ao cubo mais x. Essa é, portanto, a derivada da função f grande, tá vendo? Então, o que eu disse que você pode fazer mais rápido? Você pode vir cá, ó, segunda forma de resolver, segunda forma. Você pega a sua f grande, ela é raiz de x ao cubo mais x. Você vai lá e escreve ela assim, ó. X ao cubo mais x elevado a meio. Tá certo, né? Raiz quadrada elevado a meio. Bom, aí você vai fazer o seguinte. Eu quero derivar. Opa, vamos devagar. Eu quero derivar, você vai fazer assim, ó. Vou aplicar a regra de derivação. Você vai descer o meio, ó. E vai tirar uma unidade do expoente, menos meio. Então, quando você tiver uma função... Veja bem, se ela tivesse assim, ó, x elevado a meio. O que você vai fazer? Descer o meio, tirar uma unidade do expoente, não é isso? Só que embaixo não tem um x. Embaixo tem uma expressão de x, tá vendo? Então, se embaixo tem uma expressão de x, o que você vai fazer? Você vai descer o meio, tirar uma unidade do expoente e vou derivar o que está aqui dentro, tá certo? Mas eu tenho que derivar isso que está aqui dentro num outro espaço. Então, olha lá, desceu o meio, tirou uma unidade do expoente, olha lá, ó. Então, realizei a primeira operação. Então, eu repeti o que está aqui dentro. Agora, eu vou lá e vou derivar o meu miolinho que está aqui dentro, que é aqui é x ao cubo, né?
que é x ao cubo mais x. Derivada de x ao cubo mais x é 3x mais 3x ao quadrado mais 1. Correto? Então, com isso daqui, ó, olha lá, o expoente negativo você desce. Então, ele vai ficar 3x ao quadrado mais 1. Embaixo ficou 2 vezes x ao cubo mais x elevado a menos meio. Aliás, elevado a meio. Né, ó. Ficou x ao cubo mais x elevado a meio. Bom, isso aqui é a raiz quadrada de x ao cubo mais x. E tá aqui, tá vendo? Nós gastamos, vamos dizer, uma linha para apresentar, uma linha para montar, porque tinha uma raiz para tirar, e mesmo assim, se você já pegasse, vamos supor, você pegou esse exercício no livro, isso aqui está no livro. É essa parte aqui que você fez. Então, vamos contar daqui. Uma linha, 2 linhas, 3 para montar a resposta. Esse daqui, tá vendo? Deu muito mais trabalho, tá vendo? E é o mesmo exercício. É claro que isso aqui você aprende, acostuma com a prática. Quer ver só? Letra B. Eu tô... Ó, F, eu vou usar uma Fzinha só agora. Fzinha de x. Ela é x mais... Vamos colocar assim... Vou colocar assim, x mais seno de 3x elevado ao cubo. Então, olha que interessante. Você vai fazer assim, ó, derivada, tá vendo? Eu usei f pequena. Deu um tempo a gente para de usar aquela f grande. Aquela ali é só artificial, para a gente fazer aquela jogada que a gente fez. Aqui, ó, vou aplicar a regra da cadeia. Vou descer o 3, tiro uma unidade. Repete o que está aqui dentro. Agora eu vou derivar o que está aqui dentro. Derivada do x é 1. Derivada do seno é cosseno de 3x. Só que veja que tem uma função lá dentro do cosseno, que é 3x. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia aqui também. Derivada do 3x é 3. Então, ele vai ter que multiplicar o cosseno. Ó. Então, tá aí. Ó. Essa é a nossa derivada desse problema. Quer ver? Vamos fazer outra, mais uma. Vou colocar fzinha de x. Vamos colocar... vou colocar assim... Seno de x, não, seno de 3x sobre cosseno de 2x. Peraí, vou inventar moda aqui. Vou colocar assim, ó. Coloca um parêntese aqui. Vamos colocar aqui, sei lá, elevado a 3 meios. E aqui eu vou ter 2x mais seno de, sei lá, 3x sobre x ao quadrado cosseno mais cosseno de x ao cubo. Veja, quem está ao cubo não é o cosseno, é o x. Tá vendo? Então, eu vou botar até um parênteses aqui. Vou colocar aqui cosseno de x ao cubo. Então, vamos lá. Quero derivar isso aqui, ó, derivada. Então, primeiro, lá de fora, ó, desci o 3 meios. Aí você repete o que está aqui dentro e tira uma unidade. 3 meios menos 1, meio. E tira uma unidade, ó, 2x mais, estou repetindo, tudo aqui dentro. Sobre x ao quadrado mais cosseno de x ao cubo. Bom, agora, pela regra da cadeia, eu vou ter que derivar o miolinho aqui. Só que o miolinho aqui ó, é um quociente. Então, eu tenho que aplicar a regra do quociente. Então, a regra do quociente, derivo de cima. Quem que é a derivada de 2x mais 3x? Derivo de cima, então, a derivada de 2x é 2. Derivada do seno de 3x, derivada do seno é cosseno de 3x. Regra da cadeia, derivada do 3x é 3. Tá vendo? Derivei o de cima. Mantenho o de baixo. Cosseno de x ao cubo. Menos. Mantenho de cima, 2x mais seno de 3x. Deriva o de baixo. Olha lá, ó, vou derivar x ao quadrado. Será que vai caber? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui, né? Diminuir um pouquinho só o tamanho. Trazer para cá. Ó, lá embaixo, ó, derivada do de baixo. Derivada de x ao quadrado é 2x. Mais derivada do cosseno. Aqui, ó, é menos seno. Tá vendo? Seno de x ao cubo. Só que eu tenho uma função lá dentro, então eu tenho que derivar o miolinho aqui, tá vendo? Ó? Derivar o miolinho.
Então, derivada de x ao cubo aqui é 3x ao quadrado, tá vendo? Sobre tudo, né? Tudo. Tudo isso sobre o de baixo aqui ao quadrado, ó. X ao quadrado mais cosseno de x ao cubo. Tudo isso ao quadrado. Ah, ficou feio. Claro que ficou. É que eu inventei isso aqui agora, né? De improviso. E eu fiz justamente, misturei. Eu fiz uma mistureba danada aqui. Fiz 2x, seno 3x, cosseno de x ao cubo. A intenção era essa mesmo. Para você ver que você pode pegar a coisa o mais misturada possível. Você usando as regras de derivação dá tudo certo. Tá bom? Beleza? Então é isso. A nossa aula sobre regra da cadeia é essa aí. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta em sala. Se alguém que não for meu aluno estiver assistindo esse vídeo e quiser sugerir alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários que eu gravo um vídeo sobre a sugestão que você gostaria que eu resolvesse aqui. Tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima.